A gente está falando da reforma tributária. Conversamos já semana retrasada sobre o tema, mas a gente vai afunilar mais a questão. A gente vai falar para você que é MEI, para você que é pequeno empresário, para você que tem um CPF e que trabalha com características de CNPJ, para você que é PJ, para você que não é mais CLT. Então, para todos vocês que têm essa ambiência do que é essa palavra reforma, duas palavrinhas, tributária. Parece assim algo enorme, né? Mas é. A gente não consegue entender direito. Mas quem vai dar um passo a passo, explicar para a gente, para que a gente saia do juridiquês, saia de dentro das palavras comumente utilizadas dentro do ambiente do direito tributário. A gente vai conversar com o Dr. Marco Túlio Ribeiro Fialho. Ele é advogado tributarista, sabe do que vai falar, que é a reforma tributária, e sócio fundador do escritório Ribeiro Fialho. A reforma tributária, os impactos para micro e pequenos empreendedores. Doutor, orientar para quem empreende é uma das grandes responsabilidades, já tendo aí caindo no colo a reforma tributária. Seja bem-vindo e boa tarde. Seja bem-vindo à Jovem Pan News Vitória. Obrigado, Tati. Uma ótima tarde a você, a todos os ouvintes da Jovem Pan News. E é isso, né? É um grande desafio e também uma grande satisfação, né? Porque é muito gostoso ajudar o pequeno empreendedor. É muito bom saber que no Brasil existem pessoas que cada vez mais se propõem a empreender e desenvolver os seus próprios negócios. Mas é verdade, a reforma tributária é um desafio e todas essas pessoas têm que ficar muito atentos a essa nova realidade, Tati. Doutor, para começar de forma simples, o que é essa reforma tributária e por que ela preocupa tanto, não somente o grande empresário, mas o micro e o pequeno empreendedor? Tati, a reforma tributária, na verdade, é uma reforma da forma de fazer negócio, porque não muda apenas a estrutura fiscal do Brasil, muda muito mais do que isso. Muda a forma de pagar, a forma de receber, a forma de negociar, reduz a informalidade. Então a reforma tributária ela vem para trazer transparência e para reduzir um pouco essa complexidade que é a malha tributária no Brasil. Então a reforma tributária, Tati, mais do que reduzir impostos como os PIS, COFINS, ISS, ICMS que desaparecem e criar o IBS e a CBS, essa sopa de letrinhas que ninguém entende, mas que tem o objetivo de simplificar, mas também tem o objetivo de mudar a forma de se fazer negócio do Brasil, e é isso que o pequeno empresário tem que estar atento. Então quer dizer que saem grandes impostos que o Brasil todo trabalhava em cima deles, que estava acostumado a ouvir, né? Ah, o ISS, o ICMS, impostos que talvez a gente nem soubesse para o que é de fato. Agora vem esses outros dois de sopa de letrinhas ainda também. Continua as sopas de letrinhas. Mas o que eles vão fazer na prática ao suprimir esses outros? Eles vão, como se fosse substituir ou eles vão deixar, vão anular o restante dos outros impostos e remodelar a tributação no Brasil? Perfeito, Tati. É o seguinte, o ISS é um imposto hoje cobrado pelos municípios pelo serviço prestado. O ICMS pela transferência de mercadoria devido aos estados. Esses dois tributos, eles desaparecem, eles são substituídos pelo IBS. O IBS, então, é um tributo federal que vai substituir o ISS e o ICMS. E isso simplifica muita coisa, porque olha o problema do ICMS. Cada estado tinha uma regra de ICMS diferente. Cada município podia ter uma regra diferente de ISS. Então, pelo número de estados, 27 estados, e mais de 5 mil municípios, você imagina que loucura que era isso. Então, o IBS vem para tentar simplificar, na medida que ele unifica esses dois tributos e cria uma regra única. Ele não vai reduzir a carga tributária, hein? Ele vai simplificar e essa é a promessa do governo federal. Então, isso tudo eu vou dizer que isso cai no colo do MEI, onde? Cai no colo do pequeno empreendedor, onde? Na contratação da mão de obra ou nos impostos e encargos que ele já vai pagar? Olha, nós temos que dividir a realidade do MEI e a realidade
do simples, optantes pelo simples, que é a micro pequena empresa. Uhum. O MEI, ele é muito pequenininho mesmo e ele, para ele não vai ter opção de pagar IBS, CBS por fora. Com certeza você já ouviu falar da possibilidade do regime híbrido, onde o pequeno empresário vai poder recolher o IBS, CBS por fora para não perder competitividade. Mas isso não se aplica ao MEI, hein? Para ele ter essa possibilidade de regime híbrido, é só optante pelo Simples Nacional. Então, o MEI se discute hoje um aumento do teto do MEI, isso está tramitando no Congresso, não houve essa alteração, mas é isso que se discute para MEI. Tá? Agora, acho que a tendência vai se aumentar também, né? Eu acho. Eu acho que a tendência vai se aumentar. Acho até para colocar, inserir o próprio MEI para aumentar a qualidade de trabalho, dar mais possibilidades de negociações, de participar de negócios maiores. Acho que vai ser a tendência nacional, né? Eu acho que até essa própria, eu gostaria até de ouvir sua opinião, essa própria forma que está chegando a reforma tributária é uma forma de adaptar o Brasil nessas transformações. Eu acho que é uma tendência para que o Brasil cresça, já que é um país que tem empreendedores de forma natural o nosso país, né? Nunca se teve tanto empreendedor e tanto microempresários, tanto na forma simples, nacional, como no formato de MEI e como no formato de PJ, que não deixa de ser um empresário autônomo, né? Perfeito, Tati. Sempre que você simplifica e gera segurança, as partes envolvidas sabem muito bem a regra do jogo, isso atrai investimento e estimula os negócios. Olha, eu tenho muitos clientes que atuam no mercado internacional e que não vendem no Brasil devido à complexidade da carga tributária no Brasil. Então, quando você tem maior segurança jurídica, maior estabilidade, as relações sabem muito bem como vão ser tratadas aquelas taxas, aquela taxação entre aspas, né? Isso atrai negócios. Então, o objetivo é realmente alavancar os negócios. Agora, como nós estamos conversando aqui do pequeno empresário, o pequeno empresário tem um dever de casa, hein? Então você que é pequeno empresário tem um dever de casa. A primeira coisa que ele precisa fazer, Tati, é mapear para quem ele vende. Ele vende hoje para pessoa jurídica ou ele vende para pessoa física? Se ele vende para pessoa física, quem está comprando a mercadoria dele não está preocupado no crédito que ele pode gerar. Faz sentido isso? Agora, se ele vende para pessoa jurídica e essa pessoa jurídica vai revender o produto dele ou vai incorporar o produto dele a algum outro item que vai ser comercializado, essa PJ sim está interessado no crédito que ele vai gerar porque ele vai trabalhar com crédito e débito. É débito em cima do que ele vendeu, o crédito em cima do que ele comprou e vai fazer com que a alíquota efetiva dele acabe reduzindo. Então, o pequeno empresário tem que mapear, identificar quem é o seu cliente, para quem eu vendo. Esse é o primeiro passo. E para onde eu quero chegar, né? Aproveitando desse onde eu quero chegar, doutor, o senhor falou, eu vou aproveitar uma fala sua. O senhor disse, olha, Tati e ouvintes, eu tenho clientes de fora do Brasil. Agora vamos lá para a nossa reforma tributária, que espanta investidor no Brasil. A gente sabe, e até investidores do Brasil também para fora, né? Ele vai investir fora do país, sai daqui e investe fora do país, tem um lucro, tem impostos, por exemplo, nos Estados Unidos ou na China, paga o que tem que pagar, e o lucro dele recebe em dólar, recebe numa outra moeda, é muito mais vantajoso para ele, né? Agora, quando a gente fala dessa reforma tributária, o senhor vê com os olhos de quem já está na área tributária, com bons olhos essa reforma tributária que talvez coloque o Brasil num cenário diferenciado ou nos prepare para que a gente possa ter outros investimentos de caminho inverso, virem outras empresas e a gente começar a ter um outro cenário de visão como um país que não tenha tanta taxação e tributação? Então, Tati, eu acho que é um conjunto de medidas. A reforma tributária é o início de uma simplificação. Eu critiquei muito e continuo criticando, agora menos, porque a reforma já passou, já está aí, agora temos que trabalhar com o que a gente tem na mão. É uma realidade. É uma realidade. Mas alguns pontos poderiam ser diferentes, mas é o que nós temos. E sim, a reforma é boa em sua grande parte, porque o objetivo principal dela é a simplificação e segurança jurídica.
Então, eu acho que isso é muito positivo e pode sim estimular negócios. Mas como eu iniciei falando, é apenas um primeiro passo. A atração de negócio tem a ver com estabilidade institucional, estabilidade política, economia, inflação, taxa de juros. Então, existe uma conjuntura muito maior para a atração de investimentos. E é uma verdade que você falou, Tati. Hoje, muitos empresários estão saindo do Brasil, indo para o Paraguai. Lá tem a lei Sim. Maquila, né? Que é um país Virou que um boom, né, o Paraguai, gente, de virou um boom, brasileiros. né? Nós temos aí o caso do Nubank. O empresário do Nubank que vendeu as suas cotas, ele tinha a participação societária dele estava nas Ilhas Caimã. E ele vendeu a participação societária lá e ele estava residindo no Uruguai. Não pagou um centavo de tributo. Muitos empresários, infelizmente, acabam fazendo essa manobra porque o Brasil acaba não sendo competitivo, Tati. Nós temos a maior carga tributária do mundo, num país que não entrega tanto social assim, né? Agora, e claro, seremos o maior do mundo a depender da alíquota do IBS e da CBS, porque hoje estamos ali entre os 10 maiores. A depender da alíquota do IBS e da CBS, seremos o primeiro lugar, o primeiro país do mundo que mais tributa. Olha só, não sei se isso é alguma vantagem, penso que não, mas principalmente porque a gente não entrega, né? Se Claro, fosse o país sim, que mais tributasse, sim. mas o que mais entregasse também, ok. Mas a gente entrega muito pouco. Nossa carga tributária hoje é de 34%. Tati, pode chegar a 36%. É muito tributo. É muito. E sem falar, né, doutor, que são tributos fixos ali que você tem que dar todo ano, todo mês. Você tem que pagar a escola do seu filho, você tem que pagar livro do seu filho, você tem que pagar seu IPVA, você tem que pagar seu IPTU, você tem que pagar o carro que você está rodando na estrada, você tem que pagar o pedágio, você tem que pagar todos os impostos ali. Quando você vai no supermercado, respirou, comprou um pãozinho, uma caixa de fósforos, você já está pagando um monte de tributo. Que se aí volto na reflexão, né? A pensar, eu acho que compartilhar com o senhor também. Se de fato a gente sentisse a qualidade no dia a dia do brasileiro, com rodagens, pistas de rodagens de altas rodovias, atendendo ao padrão do que a gente paga, acho que o brasileiro viveria mais feliz, né? Dentro de toda essa mudança que o senhor estava falando, o impacto no preço, o impacto no caixa, o impacto na competitividade, com essa reforma, o senhor estava falando de mercados, a gente comentando sobre mercados internacionais, que talvez comece a olhar diferenciado para o Brasil, mesmo ainda tributando muito alto, chegando a quase 36%. O senhor acha que a gente vai sentir esse impacto em quanto tempo depois dessa reforma já começando a andar no Brasil? Ano de eleição. A gente sabe que ano de eleição é um ano complicado para o brasileiro, né? Mas quando que o senhor acha que a gente vai sentir, de fato, todas essas mudanças? Olha, a reforma já começou, né? O pequeno empresário, principalmente, não está atento a isso, mas a reforma já começou. As mudanças já estão sendo implementadas. E a partir do ano que vem, o pequeno empresário vai sentir mais. Porque olha a promessa que nós temos, Tati. O split payment. O que é esse mecanismo? Hoje, todos os negócios são feitos via Pix, ou boa parte dos negócios. Inclusive, o cachorro-quente, quando você vai na rua comprar o cachorro-quente, tem a plaquinha do Pix lá, não é assim? Uhum. Dificilmente hoje, eu e você andamos com uma espécie, né, na carteira. Então, ele mostra a plaquinha lá do QR Code, você aponta o seu celular e faz o pagamento. Olha só, esse vendedor de cachorro-quente, quando receber esse dinheiro, ele corre o risco, que essa é a promessa do governo, que o imposto seja recolhido na hora. Ou seja, ele não vai mais receber esse dinheiro integralmente, porque todas as comercializações, todos os negócios que passarem pelo banco, um boleto bancário, um recebimento de uma prestação de serviço, de um produto, de uma mercadoria, vão incidir impostos na fonte. Ou seja, qual é a fonte? O banco. Então isso muda muito o fluxo de caixa. Porque ele poderia... Então já vai cair direto na conta do governo. Direto. O banco vai fazer uma divisão. Ele vai mandar para o governo o que é do governo e vai mandar para o empresário o que é do empresário. Por isso que isso muda a forma de fazer negócio, né? E com isso, o governo busca mais transparência, ele segue o rastro do dinheiro
E com isso a informalidade dos negócios tendem a ser um problema. Por isso que o pequeno empresário ele tem que ficar atento para minimamente se organizar, porque senão ele vai começar a sentir isso na pele, ele pode ser autuado por não estar realizando o trabalho de forma correta, e olha só, quantas complicações. É claro que eu estou partindo do pressuposto aqui que esse vendedor de cachorro-quente tem um bom faturamento, tá? Porque a gente tem alguns limites para isso. Mas, de uma forma geral, eu quis apenas exemplificar como vai ser essa logística fiscal a partir de 2027. O senhor falou em split payment. O que é o split payment? Para quem está ouvindo a gente para entender. Perfeito. É um mecanismo de divisão desse dinheiro que é depositado no banco. Então, quando o dinheiro é depositado na instituição financeira, a instituição financeira, seja ela qual for, vai enviar a parte... Que é a instituição que eu escolhi para mim. Que eu escolhi. Perfeito, Tati. O banco que você escolheu ou a cooperativa de crédito que você escolheu para ter a sua conta vinculada. Quando você comercializar produtos e serviços e alguém depositar o dinheiro na sua conta, essa instituição financeira vai fazer o rateio, vai mandar para você exatamente o que é seu já descontado o imposto do governo. Olha só. Agora, o senhor estava falando, doutor, assim, se o pequeno empresário, se o microempresário e o grande empresário também, né? Nós que somos PJ, o Tiago que está aí acompanhando como PJ, olha aí, ó, está fazendo aqui o trabalho dele. Se a gente não prestar atenção, a gente vai se complicando. Ou não? Eu preciso entender o que é a reforma tributária e como eu faço isso, doutor. Eu preciso contratar um advogado, um contador. Eu preciso estar dentro de instituições tipo o Sebrae para buscar informação. Como eu tenho acesso a esse tipo de informação? E quem pode nos dar, para quem está nos ouvindo aí, um passo a passo para que a gente possa, pelo menos, tentar entender o que é reforma tributária? Olha, Tati, sua pergunta é muito importante, né? Talvez seja a pergunta que mais vai impactar os nossos ouvintes. Ele precisa, sim, procurar um profissional de confiança, seja um contador, um advogado, um especialista, alguém que entenda do assunto, que possa ajudá-lo nesses primeiros passos, que possa entender o negócio dele, né? O Sebrae é uma ótima opção, o Sebrae faz um ótimo trabalho com as micro e pequenas empresas, mas ele precisa de procurar alguém da sua confiança, seja o Sebrae, seja um contador, seja um advogado, para que ele possa, então, juntamente com esse profissional, mapear alguns pontos da sua operação e organizar. E ele tem que fazer isso para ontem, tá, Tati? É para ontem, o tempo já está correndo, hein? Então, bora colocar aí 5 primeiros passos para que ele possa sobreviver a tudo isso e não afundar no desespero. Primeiro, procurar um profissional capacitado que entenda, né? Primeiro ele tem que fazer o dever de casa, entender a empresa dele, né? É isso. Esse profissional vai ajudá-lo, inclusive, nisso, né? Porque existem empresários que não sabem quanto custa o seu produto ou o seu serviço. Então, esse profissional, esse consultor, vai ajudá-lo, inclusive, em relação a isso, né? Então, é isso que ele tem que fazer. Contratar uma pessoa que pode auxiliá-lo a entender o negócio dele, porque ele vai precisar entender o negócio dele, sim, né? E aí, sim, depois, os próximos passos é mapear a sua cadeia de fornecedores, de quem ele compra, para quem ele vende, se ele vende para pessoa física, jurídica. Então, primeiro passo, procurou um profissional. Segundo passo, mapeou sua cadeia de fornecedores e sua cadeia de clientes também, para quem vende. Depois, dá uma olhadinha, sabe em quê? No fluxo de caixa. Quanto que isso vai impactar, quanto que esse mecanismo vai impactar no fluxo de caixa dele. Se ele vende para receber com 30 dias, se ele recebe para poder entregar com 30 dias, muitas vezes ele recebe parcelado em 6 vezes. Como que esse mecanismo vai impactar no fluxo de caixa dele? É a terceira pergunta. Depois, Tati, ele precisa fazer mais uma coisa. Verificar, principalmente quem é optante pelo Simples, se ele tem créditos a recuperar. Porque esses créditos estão acabando, estão extinguindo. E
empresas optantes pelo simples, que comercializam, por exemplo, refrigerante, autopeças, cerveja, produtos de plástico. Todos esses produtos, eu citei apenas alguns, são produtos que já são tributados na origem e não deveriam ser tributados na saída. Então ele tem direito a recuperar esse tributo que ele pagou 2 vezes, mas o prazo também está se esgotando. Então ele tem que fazer também, dar uma olhada se ele não tem crédito a recuperar, né? Então falamos 4, não foi isso? Isso. E por último, ele precisa realmente... Eu poderia falar mais umas 5, tá? Eu tenho menor dúvida. Vamos ficar com o cabelo já está levantando. O seu daí de casa deve estar também, não. Olha, eu posso dizer que nessa quinta, doutor, seria o planejamento do que ele quer como saúde fiscal para sua empresa? Ótima dica. Acho que você já é uma consultora tributária. Não, eu acho que eu vou puxar aqui, doutor, sabe o que é? Eu acho que é eu sempre falo isso para o Thiago, que está aqui comigo dividindo o trabalho dentro da Jovem Pan News. Eu acho que é a saúde mental, saúde física e querer continuar sobrevivendo e vivendo no Brasil. Que se a gente não entende aquilo que a gente faz, a gente sofre as consequências, né? Eu acho que o planejamento é desde a criação de dentro de casa, daquele nosso deverzinho lá de dentro de casa. Se eu quero ser pequeno, continuo pequeno. Se eu quero ser médio, continuo médio. E se eu quero crescer, mas só que para dar os passos eu tenho que saber para onde eu quero ir. Se eu não sei o que eu quero, eu vou vivendo, né? Então eu acho que o brasileiro ele precisa entender que onde ele quer chegar, que o pequeno pode se tornar um gigante daqui a pouco. Eu acho que o planejamento, talvez essa reforma tributária chegue, doutor, num momento onde o Brasil precisa se posicionar. Eu acho que nós brasileiros precisamos nos posicionar e dizer para que a gente veio. Talvez seja uma forma de começar a procurar um profissional feito o senhor, e tantos outros profissionais que trabalham com tributação. Se vem aquela oportunidade que sem querer a gente liga o rádio e está ouvindo essa grande entrevista, pode ser o planejamento também? Não sou nenhuma consultora financeira, mas eu acho que tem que ter o planejamento, né? Mas olha, você foi muito assertiva, né? Porque o pequeno empresário que quer crescer, tudo começa pela forma como ele enxerga o seu negócio. Ele pode ser pequeno, mas ele tem que pensar grande. E pensar grande significa se organizar. Então, se o empresário pequeno deseja crescer, ele precisa se organizar. Então, se ele tiver uma mentalidade de crescimento e estiver ouvindo essa entrevista, com certeza ele vai sair daqui agora. E ele vai procurar um profissional porque ele quer ser grande. Que o nosso desejo, Tati, é que os empresários, pequenos empresários, eles possam crescer, possam ajudar a girar a economia, possam ser também contratantes de outras pessoas que não puderem empreender, mas que desejam ter um emprego, porque é isso que gera a nossa economia. Então, quem sabe, quem está ouvindo nossa entrevista agora vai sair daqui com muita vontade de fazer diferente e crescer ainda mais. Essa é a nossa torcida. Sim, doutor Marco. Eu lhe agradeço. Olha como passa rápido, né? Passou rápido já. 2h12. Eu recebi aqui nos estúdios, estou aqui nos estúdios com o doutor Marco Túlio Ribeiro Fialho. Ele que é advogado tributarista, sócio fundador do escritório Ribeiro Fialho, veio nos dar aqui uma contribuição, uma aula sobre um tema que incomoda e que parece uma palavra, uma ofensa, né? Essa palavra, essa frase grande, né? Reforma tributária, mas não é, gente. Aquilo que nos parece estranho, talvez seja aquilo que a gente mais precisa saber. A gente fala sobre reforma tributária e impactos para micro e pequenos empreendedores. Pega essa entrevista na internet, vai lá, curte, compartilha, volta, assiste, manda para quem esteja precisando, envia essa entrevista para quem esteja precisando. Ô, doutor, microfone aberto para o senhor, para suas considerações finais. Espero revê-lo aqui em nossa agenda de entrevistas para que a gente volte a falar sobre temas com relação à reforma tributária e a tributos também. Volte, por favor. Obrigado, Tati. Muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse assunto que eu sou apaixonado. Falando, meu Deus, como você pode ser apaixonado por algo tão complexo? Mas quando a gente começa a viver o dia a dia,
A gente entende como que isso é importante. Quantos anos já 20 anos. Trabalhando com 20 anos trabalhando com isso, né? Então, já tive do lado do setor público, já enxerguei a parte tributária pelo outro lado da moeda, faço parte hoje de diversos conselhos, inclusive conselhos fiscais do Estado do Espírito Santo que julgam processos administrativos. Então, é uma caminhada de 20 anos lidando com isso. E minha sugestão é o seguinte: se você é um pequeno empresário ou pretende realmente iniciar um negócio, comece fazendo um bom planejamento, comece procurando uma ajuda, faça um planejamento, porque se você quer construir uma casa grande, você precisa fazer um planejamento. Porque se você não fizer um planejamento, o seu negócio pode ruir e você pode estar trocando 6 por meia dúzia. Todo o dinheiro que você acha que está ganhando pode ser um grande passivo. E a gente nunca acha, Tatiana, que nós vamos ser multados, que seremos autuados. A gente sempre ouve um empresário que foi autuado, mas com essa reforma, você, empresário que está nos ouvindo e que não está tão organizado, vai aumentar o seu risco de ser autuado, de ser multado. E as multas, elas são pesadas. Além do tributo que você não pagou, pode incidir 100% de multa e atualização pela Selic. Essa conta fica cara, porque ela retroage aos últimos 5 anos. Então, o momento é agora. Se organize para que você cresça sustentável, sem trocar 6 por meia dúzia, para que o seu castelo não esteja construído sobre areia, mas sobre uma rocha, e você possa crescer cada vez mais e mais. Procure um consultor que você vai crescer muito. Obrigado, Tati. Imagina, eu lhe agradeço também. Faço jus uso as palavras do doutor Marco Túlio também, para que você possa crescer conosco também na qualidade da informação, tá? Feito a informação repassada aqui pelo doutor Marco Túlio. Muito